Olá, eu vou discutir nesse vídeo a convergência de séries de Fourier. Eu gostaria de começar fazendo um paralelo com a convergência de séries de Taylor. Então, por um lado, a gente pode pensar a ideia de série de Taylor como um algoritmo em que a entrada seria uma função de uma variável, que eu conheço a fórmula, sei fazer contas com ela, e o resultado desse algoritmo seria uma série de Taylor. Eu pego essa função, calculo as derivadas dela, avalio em zero e com isso obtenho esses coeficientes. Então, um exemplo concreto disso seria esse aí. A partir da função 1 sobre 1 menos x, eu faço esses cálculos, substituo na fórmula para a série de Taylor, identifico que todos os coeficientes nesse exemplo são 1 e, portanto, eu obtenho essa série de Taylor aí. Agora, existem várias motivações para a gente fazer isso, mas uma delas é a de que a gente gostaria que essa série que a gente obtém, em última instância, coincidisse com a função de alguma maneira. Agora, responder isso, dizer se a série é igual à função ou não, é uma questão, na verdade, um pouco sutil. Então vamos examinar mais de perto aqui a série de potências que a gente obteve. E vamos notar que, por um lado, uma série de potências como essa pode ser pensada como uma infinidade de séries numéricas, uma série para cada valor de x que eu substituo nessa expressão. Então aqui eu estou ilustrando qual a série numérica eu iria obter se eu substituir x por 0,15. Eu obteria essa série que converge e converge para esse valor aqui. Mas, se eu escolher outros valores de x, eu obtenho outras séries que convergem para outros valores. Agora, nesse caso, acontece que existem certos valores que eu coloco em x que me dão uma série divergente. Então, a partir de x igual a 1, a série numérica correspondente diverge. E se, por outro lado, eu vou para valores negativos e abaixo de menos 1, a série diverge também. Então, voltando àquela questão da coincidência entre uma função e a sua série de Taylor, a gente, para dar significado a essa igualdade, a gente tem que, na verdade, responder duas perguntas. Primeiro, para quais valores de x a série converge? Eu ilustrei aqui que essa série diverge para x maior do que 1 e diverge para x menor do que 1, muito embora a função esteja bem definida para qualquer x diferente de 1. Tá? Bom, e uma vez que a gente estabelece aqueles valores de x em que a série é convergente, a gente pode passar à segunda pergunta. Bom, para esses valores de x, será que a convergência da série bate com o valor da função para aquele valor de x? Bom, nesse exemplo específico que eu estou exibindo, a resposta a essa segunda pergunta é afirmativa. Apesar da série só convergir no intervalo que vai de menos 1 até 1, nesse intervalo ela converge sempre para os valores da f correspondente. Mas é interessante que você tem exemplos de séries de Taylor em que, mesmo a série convergindo, ela não converge para o valor da função para o qual a série de Taylor foi calculada. Então, na teoria de séries de Fourier, a gente tem algo similar. À primeira vista, a gente pode encarar uma série de Fourier como um algoritmo, em que eu pego uma função que agora tem que ter período 2L, faço um monte de contas e obtenho uma série de Fourier. Quer dizer, as contas em questão seriam calcular as fórmulas de Euler-Fourier para determinar os coeficientes da série. Um exemplo concreto seria esse. Para essa função que vale x, no intervalo que vai de menos 1 até 1, e tem período 2, inserindo essa função nas fórmulas de Euler-Fourier e inserindo os coeficientes da fórmula na fórmula geral de uma série de Fourier, eu obtenho essa série de Fourier específica aqui. Mas, então, o objetivo desse vídeo é agora responder essa pergunta. Bom, quando eu posso dizer que essa série de Fourier que eu obtive a partir da função realmente converge e, convergindo, será que o valor para o qual ela converge é realmente o valor da função?
Então, eu vou começar ilustrando com um exemplo em que eu já vou dar essa resposta. Eu vou dizer exatamente aonde a série de Fourier converge e para quais valores, e depois eu vou anunciar um teorema que me permite e que justifica essas afirmações que eu vou fazer sobre esse exemplo em particular. Então, nesse exemplo, a minha função vale x, quando x está entre 0 e 2, e ela tem período 2. Bom, e aí eu já adianto a resposta para aquelas perguntas. Para esse exemplo, eu tenho certeza que a série de Fourier da função vai convergir para todos os valores de x. Por outro lado, os valores para os quais a série vai convergir quase sempre vão coincidir com os valores da função f. Então, em mais detalhes, eu estou exibindo nesse gráfico justamente para quais valores a série de Fourier converge. Eu estou exibindo um gráfico da função que eu obtenho quando eu calculo a série de Fourier para todos os valores de x. Então, observe. Então, esse é o gráfico que eu obtenho a partir da série de Fourier. Esse é o gráfico da função. Série de Fourier, função. Série de Fourier, função. Então, vocês observem que a série de Fourier e a função coincidem em praticamente todos os valores de x, exceto nesses pontos em que a função f tem uma descontinuidade. Então, por exemplo, em x igual a menos 2, a f vale 0. Por outro lado, a série de Fourier vale 1. A altura desse ponto aqui é 1. A mesma coisa nesse outro ponto de descontinuidade. A função vale 0, mas a série de Fourier vale 1. Mas, tirando esses pontos de descontinuidade da função, a série de Fourier converge e converge realmente para o valor da função naqueles pontos. Bom, o que me permite garantir isso é o teorema da convergência de Fourier. Então, antes de eu enunciar esse teorema, eu vou precisar rapidamente definir o conceito de continuidade por partes de uma função, ou uma nomenclatura equivalente é dizer que a função é seccionalmente contínua, e a definição é essa aqui. Então, uma função f de x é contínua por partes em um determinado intervalo AB, se possui no máximo um número finito de pontos de descontinuidade, e estas devem ser do tipo salto. Quer dizer, os limites laterais devem existir naquele ponto de descontinuidade. Então, esse seria um exemplo de função contínua por partes. Então, nesse intervalo que eu estou exibindo ela é contínua, exceto em 2 pontos. Agora, nesses 2 pontos, os limites laterais dela existem. Então, o limite lateral à direita do menos 1 é 2. O limite lateral à esquerda em menos 1 é algum número próximo de 5, ok? E o valor da função em si é 4. E aqui também, nesse ponto 1, o limite lateral à direita existe, é algum número aqui próximo de 1. O limite lateral à esquerda é algum número próximo de 2. E observem que eu posso, inclusive, deixar de definir a função nesses pontos de descontinuidade do tipo salto. Tá? Então, nesse exemplo, a função simplesmente não tem nenhum valor em x igual a 1. Mas, enfim, esse tipo de função eu digo que é contínua por partes, pelo menos nesse intervalo onde ela está sendo exibida. Agora, funções que têm descontinuidades desse tipo, esse aqui seria o gráfico da função tangente de x, que tem divergências quando x se aproxima de π sobre 2 menos π sobre 2 ou múltiplos de π sobre 2. A função diverge para mais infinito, se eu me aproximo de π sobre 2 pela esquerda, ou diverge para menos infinito se eu me aproximo pela direita. Mas, enfim, esse tipo de comportamento a gente não admite nessa definição de continuidade por partes. Essa função não seria contínua por partes nesse intervalo em que ela está definida, nesse intervalo todo que está sendo exibido aqui. Um outro tipo de descontinuidade que não é aceita é esse que está sendo ilustrado. Esse aqui é o gráfico da função seno de 1 sobre x, e essa mancha brancona que está aparecendo aqui é pelo fato de que quando x se aproxima de 0, pela direita e pela esquerda, a função seno de 1 sobre x oscila indefinidamente. Então, ela não tem um limite
lateral à direita, nem um limite lateral à esquerda. Então esse seria um outro exemplo que, nesse intervalo em que eu estou exibindo a função, eu não considero ela contínua por partes, por conta desse tipo de divergência que ela tem nesse ponto. Bom, e agora a gente está pronto para formular o teorema de Fourier. E ele diz o seguinte: se uma função f de período 2L é contínua por partes no intervalo que vai de menos L a L, assim como a sua derivada primeira, quer dizer, a derivada primeira da função também tem que ser contínua por partes nesse intervalo, então eu consigo garantir que a série de Fourier converge para todo x e ela converge para esse valor. Então, notem que essa aqui é a notação para limite lateral à direita em x, e isso aqui seria o limite lateral à esquerda. Ou seja, a série de Fourier vai convergir sempre, e sempre vai convergir para essa média dos limites laterais da função, essa média aritmética dos limites laterais da função, num determinado ponto. E observem que, se por acaso a f for contínua num ponto, então essa média aritmética dos limites laterais vai ser o próprio valor da f naquele ponto. Já que num ponto de continuidade, esses dois valores coincidem com o próprio valor da f naquele ponto. Então vamos voltar, finalmente, àquele exemplo que eu já tinha discutido anteriormente. Essa função a gente pode observar que ela realmente é contínua por partes. Porque, bom, o período dela é 2. Então, nesse intervalo que vai de menos 1 até 1, ela só tem um ponto de descontinuidade. É uma descontinuidade do tipo salto. O limite lateral à esquerda no zero existe e é 2, e o limite lateral à direita no zero existe e é 0. E a derivada primeira dela também vai ser contínua por partes. Esse seria o gráfico da derivada primeira. Então, observe que a derivada é 1 para praticamente todos os valores de x, exceto nesses pontos de descontinuidade da função f. E, bom, como a f é descontínua num ponto, a derivada dela não vai existir. Então, estou colocando esses pontos em aberto aqui para estressar. A derivada simplesmente não existe em x igual a 0, x igual a 2, x igual a menos 2, etc. Mas, mesmo assim, mesmo a f não sendo definida nesse ponto, os limites laterais à esquerda do zero existem e, portanto, no intervalo que vai de menos 1 até 1, a derivada primeira da f é contínua por partes. Logo, eu posso usar o teorema de Fourier e garantir que a série de Fourier dela vai convergir em todos os pontos. Naqueles pontos onde a f é contínua, a série de Fourier vai convergir para o próprio valor da f. Nos pontos de descontinuidade da f, a série de Fourier vai convergir para a média aritmética dos limites laterais. Ou seja, então, em x igual a menos 2, o limite lateral à direita da f é 0, o limite lateral à esquerda da f é 2, portanto, a média aritmética dos dois vai ser 1, e a série de Fourier tem que convergir para 1 quando x for igual a 2. Ok, era só isso. Muito obrigado pela atenção.